Está no ar. Vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Convidado sentado. Ouve essa merda, senão não está desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso na cabeça da nós ouve mesmo. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Temos hoje presenças ilustres como Roberts, o Eric, e não está aqui. Não se apresentou. Está em horário de almoço. Mas temos as meninas da Jovem Pan lá de Cuiabá. Lembra que estávamos falando da beleza de uma cuiabana? Lembro. Aí está a prova material das lindas. mulheres. São lindas. Cuiabá tem muita mulher linda. E diz que são perigo. É mesmo? É? Perigo! Por que Nunca perigo? fui pra Goiás. Não sei. É uma lenda. Se você não sabe, eu não sou Eu eu que vou sei. falar. Uma lenda também não do sei. folclore cuiabano. Mas há essa lenda. É o cruzamento das paranaenses com as indígenas locais, né? É, as cuiabanas são... São incríveis. Nunca conheci uma Você não cuiabana. conhece? Juro por Deus, nunca. Aí, ó, tem duas Colonização aqui. do Sul. Achei elas muito invasivas. Elas estavam fazendo muita selfie aqui durante É. o intervalo, mas tudo bem. Fica na sua, Zu. Eu tô totalmente na minha. Zuzu Nunca- vai ser papai. Vai ser papai? Mentira! Parabéns, Zu. Eu achei que era boato, mas confirmado. Quero agradecer. Confirmado! Tá vermelho! Parabéns, da mãe. mãe, né? Emílio, você jogou baixo agora. Mas já não é do da manteiga? Você sabe que, a gente não tem escolha. Filha da mãe. É verdade, eu não tenho nem o que falar. Muito bem. Parabéns que eu tô ruborizado. É, difícil. Foi sem querer. Ai, ai, ai. Trouxe minha irmã pra Bela. Eu tava quietinho na minha, filho. Tá bonitinho lá. 16 toneladas. Muito bem, muito bem. Vamos trabalhar. Quem você convidou, Couve? Muito bem. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Temos aqui o Pondé, Luiz Felipe Pondé. Ele que é um professor, filósofo, lançando a filosofia do cotidiano. O que é? É um pequeno tratado sobre questões menores. Por exemplo, coisas leves. Não vamos ficar aqui falando de nada que você não saiba. Por exemplo, o medo do outro, a perda do tesão. Temos aqui também várias coisas. Perda do tesão. O dia a dia. Tá vendo? Se tivesse Por letras exemplo, bem com você- grandes pra todo mundo Ó, ler. Oi? Letras bem grandes no livro. Exatamente. A fonte grande. Um pra livro- todo mundo ler. Filosofia para iniciantes. Um livro fácil. Boa. certo? Aí, por O exemplo... livro é do fácil, tesão. mas as questões são profundas, na Claro, verdade. claro. Por Isso é exemplo, ótimo. inteligência. Pois não. Ajuda ou atrapalha? É uma Dinheiro. questão. Pensar demais. É uma Muita Dinheiro inteligência ajuda ou atrapalha. atrapalha? Ótima pergunta. Vamos levantar com Então, são vários subtemas, então temos o Muito Pondé, bacana. está lançando aqui a filosofia do cotidiano, está aqui hoje aqui na programação da Jovem Pan, e lógico, surgirão outros subtemas no meio deste papo amigável. Polêmicas também? Polêmicas? Temos polêmicas. Do quê? Ixi. Debate com Cortella. Não, o Olavo tá bravo com ele aí, velho. Quem é o O Olavo? Olavo de Carvalho. Carvalho. É, fez Olavo de Opa, Carvalho. chamou de mentiroso e o caramba. É, vamos levantar Porque tem essa uma, coisa bonitinha. o Pondé, Eu tô aqui, Pondé de uma ele elegância. usa a seta mais pra esquerda. Eu tô- E aí o outro... Eu tô aqui de mama brusqueta hoje. Só pra fazer bom. fofoca. Então Como é vamos que foi trabalhar. a torta na cara? Foi Isso bacana ontem. Eu vi o Gui Santana. Foi muito bacana. O Olha Gui time, Santana o time. bebadaço. Meu, o Gui tá Tava louco, hein, sem... meu? Não, foi muito bacana. Paulo Foi Vieira legal. te deu que eu não tô sabendo. Caras foram no Celso. Ontem fomos no Celso Portinhola. De novo? Fomos Sério? lá, eu, Gui Santana, o Boleta também tava bonitinho tomando Sério? torta na cara. Ah, O Igor Guimarães. Foi uma alegria só. Ontem? Foi ontem, E foi o ontem. Gui Santana Eu- completamente alcoolizado, veio direto da balada. Foi épico. Vocês estão sem nada pra Bem fazer. Roberts. Tamo aí, né, Emílio? O pessoal convida, a gente vai, né? Boa, Morgadão. Então tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan. As mulheres da lentilha, Fazer um milkshake, elas são tão belas. comer suas panelas, Os ouvintes é mala. bater com na bengala.
Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre nesse programa. Praticamente uma palestra teremos aqui. Você tem a oportunidade de conferir hoje aqui na programação do Pânico um dos maiores filósofos da atualidade. Graduado, tem mestrado, doutorado pela USP, mestrado pela Universidade de Paris, pós-doutor pela Universidade de Tel Aviv. Está aqui, Luiz Felipe Pondé. Aê! Pondé, a última vez que você esteve aqui foi Amor para Corajosos? Foi. Amor para Corajosos. Bom livrito. Bom livrito. Obrigado. E esse aqui também é um bom livrito. É Filosofia do Cotidiano. Ou seja, o afegão médio gosta pelo seguinte, eu vou explicar pra vocês. Porque o cara que gosta de filosofia é um trabalho muito... É muito... Árduo. Não é que é árduo. É uma doença. Se você pegar mesmo, você pega lá, vou estudar filosofia, você vai estudar Kant, você não entende o que o cara escreve. Aquele Hegel também, você não entende. Você pega um livro, você acha que você é louco, porque você começa a ler e você não entende o livro. E aí ele pega, que nem Paulinha, começou a ler o livro e falou, Emílio, que livro maravilhoso. Porque as perguntas são muito simples. É uma coisa muito simples, mas é muito profundo. Porque o Pondé vai lá e dá uma... É didático, né? Não, ele dá uma... Resumida. Não é resumida. Uma mastigada pra de uma gente. forma mais É o que, Pondé? Eu, assim, primeiro que o livro, o subtítulo é um pequeno tratado sobre questões menores, pelo fato de que eu não vou discutir coisas como de onde a gente veio, para onde a gente vai, Deus existe, né? Eu vou discutir coisas que você acorda de manhã e se pergunta para que levantar da cama, devo ter filho ou não devo, trabalhar só para dinheiro ou não. Não tem nada de pequeno, mas são questões cotidianas. E o que eu faço, na verdade o que aconteceu foi o seguinte, Rita. Desde que eu aprendi a escrever muito depois que eu assinei a coluna da Folha 10 anos atrás, agora 11 anos. E aí você, quando escreve para jornal, você descobre que escrever é uma relação no mínimo a 2. Quando você está na universidade, você não sabe disso. Você escreve para você mesmo. Então, você não tem a preocupação com a recepção da mensagem. Lidando com o jornal, com a imprensa, e depois com rádio e televisão, você vai aprendendo que você deve lembrar que tem alguém do outro lado que quer saber e entender o que você está falando. Então, eu fui aprendendo que você não precisa escrever de uma forma empolada e difícil para tratar de questões que afetam todo mundo. Sim, né? Sim. O que você precisa é trazer para o tratamento aquilo que o Platão chamava de espanto. A matéria da filosofia é o espanto com as coisas. Sair do óbvio, Sim. sabe? Sim. E você, esses temas, como é que você chegou a esses temas? Você da sua própria cabeça? Ou você... Porque você é um cara ativo em rede social, você tem o seu canal lá, que você ficou charuto lá no YouTube e tal, e fala assim de uma maneira bem simples, mas são aqueles temas complexos que a gente tem. Por exemplo, agora tem aqui o do gratidão, que eu achei muito legal, que é aqui a miséria do desapego e da gratidão como moda. É uma moda agora. Um namastê, né? Gratidão. Um namastê. Você tem que fazer muita mãozinha agora. Gratiluz. Então, gratiluz. Eu faço yoga há muitos anos. Sim, né? então, mas é uma coisa que você vê ali, aí você fala, pô, isso aqui é meio besta. É, porque normalmente é uma hipocrisia no meio é meio besta e tal, mas você não vai buscar por que aquilo é aquilo. O que tá levando essa consequência? Por que as coisas são assim hoje? Então, a questão da gratidão, né? Que ainda tem uma variação pior, que é a tal da gratiluz. Gratiluz. Ser iluminado. É a degeneração da gratidão, né? Mas assim, é que o que eu digo no livro, assim, gratidão é coisa fundamental, você se sentir grato. Mas a base de se sentir grato é perceber que você recebe muitas coisas da vida que você não merece. Você recebe como graça. Sim. Que, aliás, é um conceito teológico bastante profundo. A minha crítica é a ideia de gratidão, assim, tipo, seja grato para dormir melhor. Como eu digo no livro, quer dizer, não adianta você ser grato para você sentir melhor. Você é grato quando você percebe que, de fato, você recebe coisas que você não merece. Todo mundo recebe todo dia. Ajuda de todos os lados, das formas mais variadas. Né? Às vezes, até um bom dia de manhã, quando você está muito mal e alguém sorri para você. Isso já me aconteceu. Uma vez eu estava num aeroporto. Eu escrevi uma coluna sobre isso. Sei lá, eu estava numa cidade, Goiânia, voltando de algum trabalho, com um saco na lua. Entrei no aeroporto, que é o aeroporto antigo de Goiânia.
Tava um inferno, era domingo à tardezinha. E quem me conhece sabe que eu odeio aeroporto caótico. E eu tava de muito mau humor. Aí veio uma garçonete, me pegou pela mão, sorriu, me puxou pela mão, me levou até uma mesa do bar. Eu sentei lá e ela perguntou: o que você quer? Me tirou daquele ciclo. Eu escrevi uma coluna na Folha sobre isso. Ela me tirou daquele ciclo que eu tava. Então, agora, se eu for agradecer a ela e saber disso para dormir melhor, ferrou, né, meu amigo? Sim. Na verdade, antes de tudo, você está sendo interesseiro. Seja grato às pessoas para dormir melhor. Eu acho isso tudo muito brega, hein? Muito brega. Eu não queria chegar a esse ponto. Porque a pessoa posta uma foto de biquíni, fio dental e coloca o namastê, né? Tipo, é um jeito de você dar um migué na história. Então, né? é um Quem jeito. vai olhar pro namastê? Quem Ninguém. olhar tá doente. Né? Mas pelo menos você coloca um salmo. Então, mas Pondé, por que hoje em dia... Não sei, eu acho que sempre foi assim. Eu não sei se é rede social. Talvez seja muita informação que a gente tem. As pessoas, elas querem se parecer muito mais bonitas do que realmente são. Eu não tô falando nem da estética. Eu tô falando na vida, o namastê. Sei, claro. É muito, não é? Evoluídas. É muito evoluída, muito... Por que tá acontecendo esse É uma fenômeno? espécie de... Não é nem a questão de você fazer intervenções estéticas para ficar mais bonito ou se vestir mais bonito. É uma busca de você parecer melhor por dentro. Isso. Né? E aí tem uma coisa interessante de um livro que saiu aqui no Brasil, agora chamado Todo Mundo Mente, que é a citação do famoso Dr. House, Everybody Lies. Né? Em inglês o livro chama-se Everybody Lies. E essas pesquisas de Google que mostram que mídias sociais, no Facebook normalmente as pessoas mentem, e no Instagram também, e no buscador não, porque se você mentir pro Google, ele não te diz o que você quer. É lógico. Você não acha o seu objetivo. O Google é uma espécie de oráculo. Isso. Né? Você tem que falar a verdade do que tá te fazendo sofrer. Boa. Né? E aí, de repente, a mulher põe no Facebook uma foto no Instagram dela com o marido sorrindo, ele cozinhando pra ela, e no Google ela tá perguntando como saber se meu marido é gay. Sensacional. Se meu marido Entendi. tem um amante. Você sabe que homem... Eu tava conversando com o Ferrado do Google, porque isso a gente não sabe, são os algoritmos dele. O homem procura tamanho do pênis. É a preocupação primeira Número do um, homem é aumentar. a mais pesquisada. Por isso que tem entre tanto homens. spam, né? Aumente o seu pênis, né? O Google mesmo sabe te mandar. Então, porque essa é a questão, porque sabe, o homem é focado, né? O homem é focado e Já sabe qual que é o sabe problema. o que é mais importante na vida desse assunto. Sim. Então essa é a maior pergunta que os caras fazem, não interessa. O cara pode ser o maior gênio, o Einstein. As mulheres são mais variadas. E qual que é a pergunta que a mulher mais faz no Google? Então, aí as perguntas femininas são essa de como saber se o marido é gay, quais as razões de não querer fazer sexo com a mulher, como saber se ele tem um amante, né? Tem uma variável também aqui no Brasil que é como clonar o celular do marido. Como olhar a fatura do cartão de crédito. Fatura do cartão. Cartão de crédito é bom, você Terrível. achar. Então, Mas Churrascaria homens querem Bahamas. pagar em dinheiro, as mulheres né? têm um... Aí a gente não pega nada Para no não cartão. deixar rastro, É. né? Então, assim, você tem um elenco de perguntas. As mulheres são mais criativas, né? Sim. Começar o Você vê movimento que do mesmo com o Muito. pinto pequeno, as mulheres são mais inseguras ainda que os homens, né? Inseguras porque elas ficam perguntando se os É. homens... porque, na verdade, os homens também têm a preocupação se a mulher tem amante, porque ela não quer transar. Só que, de repente, o homem é mais obcecado, né? Sim. Com essa história do tamanho do pinto. E aí esquece de outras coisas. Você acha que é importante ou não? O tamanho do pinto? As mulheres que devem dizer, né? Não, mas as outras não têm uma opinião sobre... Eu nunca perguntei isso no Google. Qual que é o tamanho ideal? Tinha o site, como é que era o site? Avalie meu pinto. Avalie meu pinto. Isso é muito importante. Você tira uma foto e as pessoas dão nota pro seu Sério? pinto, né? É sério. Olha aí. Maravilhoso. Usamos muito. Ó, aqui, ó. Ser rico ou ser lixo? Sim, é um capítulo do livro. É o que? Ser rico ou ser lixo? Então, Qual é a... outro dia eu tava falando com alguém que me disse, pô, Pondé, você jogou duro aqui. Tô tentando lembrar quem foi. Porque o livro acabou de sair, então não pode ter sido há muito tempo. Desse capítulo que eu falo é que existe, na verdade, uma pressão muito grande para você ter sucesso ou não. E quanto mais você... Assim como eu falo, tem um conjunto de textos que eu falo, por exemplo, de obsessão por prosperidade, né? Que eu falo disso no livro, que é uma coisa tipo assim...
a gente tem tanta... A gente é tão treinado para querer ter sucesso o tempo inteiro, para ganhar dinheiro, e aí às vezes tem gente que fica fingindo que isso não é importante, mas existe uma dicotomia no mundo contemporâneo. Se você não ganhar dinheiro, você é um lixo. Então você fica o tempo inteiro lutando contra isso, mas sempre fica pairando no ar. Tipo, o cara, sei lá, chega aos 60 anos, é demitido, não tem mais dinheiro, vai virar lixo. Sim. Não vai arrumar emprego em lugar nenhum, entendeu? Então, o rico aí não significa ser dono de um banco. Significa ou você tem sucesso material, ou em algum momento você sempre vai se achar um lixo. Sim. Porque mesmo você tem exemplos de bilionários que falam, não valeu a pena ter todos esses bilhões. Aí você fala, mas qual é o caminho que eu vou seguir? O é de chique me matar? pra caralho dizer isso. Sim. É muito chique. A carta do Steve Jobs nos emociona, né? É que nem moleque que fala assim, não, rico é meu pai, não eu. Isso é frase de rico, né? Lógico. Então, o herdeiro é sempre rico. Mas aquela fórmula da felicidade do Einstein, que ele deixou pro porteiro lá no Japão, né? Qual que é? Que ele fala o seguinte, porque lá no Japão você não pode dar gorjeta. Aí ele falou, não, vou deixar um presente, que é a forma da felicidade. O cara que atendeu ele lá, não sei se era porteiro, o que era. Ele fala o seguinte, a vida feliz nada mais é do que você ter uma vida simples e modesta. A felicidade está entre você buscar a vida modesta e a simplicidade. E aí deixou uma conta de física que ele hoje resolver. Foi leiloada essa carta por não sei quantos milhões de dólares. Hoje o cara conseguiu a felicidade plena. Você sabe que essa fórmula aí, sei lá, que o Einstein falou, que eu não conhecia, essa fórmula está em sintonia com uma tradição filosófica muito antiga, né? Vem desde o estoicismo, por exemplo, né? Do Epicuro, né? E também essa ideia de que você não deve investir muito e desejar muitas coisas, porque o desejo sempre lhe frustra. Então, a lógica é completamente distinta da nossa hoje. Hoje a lógica é de que você tem que desejar muita coisa. Então o resultado é que a infelicidade cresce muito mais. Você tem, além de eu achar que a gente evoluiu num ambiente que ninguém sabia que era felicidade. Até ontem a gente estava na pré-história. Você morria jovem, morria se matando, as mulheres morriam de parto. E aí a gente começou a se perguntar o que é felicidade outro dia, sei lá, 2.500 anos atrás. A gente nem sabe direito o que é felicidade. Hoje existe uma obsessão com a ideia de que felicidade é igual a realização de desejo. A ideia dos filósofos gregos, que aparece nessa carta do Einstein, é de que se você conseguir conter um pouco seus desejos, você fica menos infeliz. Mas a busca é eterna, né? Porque ele fala que as coisas contaminam, né? Por exemplo, se você está feliz comendo um pão, não passa manteiga nele. Porque você contamina o pão e aí você só vai querer pão com manteiga. Sim. E depois do pão com manteiga, você quer um presuntinho. Aí o sadia não é bom, você quer um parma. Aí se pata negra. E aí vai contaminando. Mas e aí? A ideia é justamente de que você deve conter o seu desejo. Então, na tua metáfora, não passe manteiga. Ou treine-o bastante para você conseguir passar manteiga, mas não querer mais. Mas a gente tem que fazer uma diferença que, assim, o mundo que a gente vive hoje, final do 20, começo do 21, é o mundo que fez uma curva de consumo que nem o Einstein conheceu, né? Quanto mais o Epicuro, que está há 2.300 anos, nem o Einstein conheceu. Então, hoje a gente tem, de fato, uma oferta de opções que não é nem só pão com manteiga, é o usufruto do tempo. Sim. Se você vai responder uma coisa, pergunta uma coisa pra alguém, a pessoa leva 1 minuto e meio pra responder, você já fica puto. Sim. Porque tempo é dinheiro agora, de fato. Antes era só poesia, agora tempo é dinheiro. O tempo vale muito, tá tudo vale muito. Extremamente descartável. Aqui ele cita um filósofo polonês que a gente adora, que é o Bauman, né? O Zygmunt Bauman. Eles falam muito da sociedade líquida e é a pergunta que fazem: um relacionamento sólido ou um relacionamento líquido? Sendo que a gente tá com relações cada vez mais descartáveis, né? Qual que é a conclusão? Olha, o que o Bauman está dizendo é que, como ele está partindo de um pressuposto... o Bauman é um marxista de origem, né? Ele é um marxista de origem. Ele está partindo do pressuposto de que existe uma estrutura material no mundo que eleva esse caráter líquido, né? A gente sabe que a inspiração do Bauman é a famosa frase que o Marx adorava: no capitalismo tudo que é sólido desmancha no ar. Essa é a frase que inspirou o Bauman, né? Então, assim, portanto, o Bauman não está dando como opção. Na obra do Bauman, ele está dizendo: essa é uma estrutura do tempo em que a gente vive. As relações são mercantilizadas, portanto, as pessoas ficam ágeis, rápidas. Quando ele fala que você entra num relacionamento olhando o mercado.
para não acabar investindo em alguma coisa ruim, né? Então você tá ali no relacionamento, mas ao mesmo tempo você está procurando se não tem alguém melhor para você investir seu tempo e seu amor e seu sexo. É uma bolsa de valores. Exatamente a metáfora que ele faz. Ele compara com a bolsa de valores mesmo. Agora, se você me pergunta qual é a opção, né? Se você está me perguntando assim, você acha que é melhor um relacionamento líquido ou um relacionamento sólido? Me parece que do ponto de vista do amadurecimento e do cotidiano, um relacionamento mais sólido é melhor, inclusive psicologicamente, se você é capaz de investir num relacionamento sólido. A questão do Bauman é que a gente estaria ficando incapacitado de investir em relacionamento sólido, entendeu? não é uma escolha. A gente não conseguiria. Mas é o quê? É a publicidade, né? A publicidade que faz que a gente siga por esse caminho. É, a publicidade, né? Como o braço armado das relações mercantis, como se fala no marxismo. Né? Então, a publicidade que é baseada na ideia de que você, o bom publicitário, é alguém que vai saber o que você quer daqui 2 anos e você não sabe ainda. Com a interação entre algoritmos e rastros, que a gente falava antes de mídias sociais, os algoritmos marqueteiros, eles vão conseguir saber o que você quer agora. Eles vão conseguir fazer com que você queira alguma coisa daqui 5 minutos que você não queria ainda. Por quê? Porque ele vai conseguir falar diretamente com você. Com a sua alma. Não com a sua faixa estatística, nicho, digamos, né? Assim, com o nicho, Ele vai falar com você. Então ele vai conseguir produzir. Aí o efeito é que tudo fica líquido. Porque você está o tempo inteiro, manteiga, mais manteiga, manteiga orgânica, manteiga islandesa, manteiga holandesa, e aí vai embora. Agora tem um sal do Himalaia. Sal do Himalaia. Ai, que é uma delícia. Que é maravilhoso, o sal do Himalaia. Eu falei, pô, misturado com o sal do Himalaia. Ele é espiritual, né? Tem que ter morrido um monge lá em cima da pedra pra ter gerado tudo é storytelling, é lógico. Então, mas isso é muito louco, né? Porque agora eu tava conversando com o Daniel Zuckerman. Pois não, sempre me citando. E antigamente... Grande pensador. Antigamente... Não. Pai. Mas é curioso isso. Porque hoje em dia as pessoas estão buscando experiências, né? É um conceito. É um conceito, experiências. Uma viagem, né? Ninguém quer um apartamento próprio, a gente não quer mais ter um carro. É brega pra cacete você ter um carro próprio agora, né? Agora você quer experiências. É isso. Andar de patinete. Isso quem vendeu pra gente a vida. O que é que faz com que a gente vá por esse caminho? Então, algum tempo atrás eu escrevi um livro chamado Marketing Existencial, 2015, 14, por aí, não lembro exatamente o ano. E nesse livro eu refletia sobre esse processo de imaterialização do marketing. Quer dizer, o marketing ele vai cada vez mais vendendo objetos imateriais, né? Então não é a viagem de férias, é o fato de você, falando uma linguagem de hoje, 2015, 14, não era tanto assim, é você bater um selfie na frente de um vulcão. É você passar a experiência de que você tocou no vulcão, pisou na lava, por exemplo, né? Ou você vai para um lugar que não tem loja nenhuma. Por quê? Porque você está procurando isolamento, supostamente está procurando isolamento. Então, há uma tendência ao marketing entrar no mercado da venda de significados, como a religião sempre vendeu, né? É uma das armas seculares de venda de significado. Então, a tal da experiência é um conceito geral, uma espécie de genérico, que reúne tudo isso. Experiência com comer, experiência com viajar, experiência com dormir, experiência com morar, experiência com mobilidade urbana, então você anda de patinete. Outro dia alguém contava pra mim isso, estava aqui perto da Paulista e resolveu que não ia voltar pra casa de carro. Deixou o carro no trabalho, pegou o celular e foi procurar um patinete. Porque ele queria ter a experiência de voltar de patinete. E dizer que foi de patinete. Faz a selfie. Sim, faz a selfie com patinete. E patinete. Tem também uma relação da velocidade do Que merda, hein, Pondé? tem muita velocidade do conteúdo também, né? Babaca pra Não, caramba. imagina o Pondé saindo da rádio, pegando um patinete interno, o cara elegante. Sempre aquele segurança Mas que anda de até o patinete Amoedo no anda de shopping. patinete. Não, eu sei, mas... experiência. Não sei. Não, mas é um bom discurso. A gente precisa se apropriar de alguma coisa. A gente precisa preencher alguma Você andar de coisa. patinete significa que você é a pessoa que está... Eu acho que você é um derivado assim da prefeitura do Haddad, como
desenvolvimento. Tá. Né? Você é alguém que tá, assim, alimentação orgânica, preocupação com crianças da África, anda de patinete, você não tá poluindo o meio ambiente, você Não é uma usa pessoa canudo, descolada. né? Ah, então... Canudo. A gente salva as tartarugas. né? Tá descrevendo o morador da Vila Madalena. Canudo, Lá onde como mora. estereótipo, Mas o não canudo é um legal. problema. lá em Cotia. Lá em Cotia agora vem canudo. Um canudo. Canudo é um de canudo papel. ruim, canudo Reciclável. ruim. Canudo Um canudo ruim. vai né? dissolvendo na tua boca. Canudo, com ele gosto. não dá pra você É chupar. papel, é horrível. Aí o cara falou, não, nós estamos preocupados com a natureza. Eu falei, pô, tem um lixão a 100 metros aqui, pô. Você tá preocupado com o canudo. Não, mas aí vocês Mas estão isso é falando pro cara se sentir melhor, né? Pra pessoa se sentir ele melhor. se sente jovem, ele se sente plugado com questões que são consideradas fundamentais para quem é jovem, ele se sente vivo, né? E ele se sente dentro do grupo das pessoas que fazem o bem para o mundo. E eu já, inclusive, escrevi um livro chamado Contra o Mundo Melhor, há um tempo atrás, que foi relançado pela Contexto no ano passado. Assim, eu lanço uma hipótese de que uma das coisas que está acabando o mundo é todo mundo querendo salvar o mundo. As pessoas que querem fazer bem para os outros estão fazendo mal pra caralho. Porque quando você tá... É maravilhoso. Você quer ajudar alguém, na verdade... Quando você coloca uma frase assim no Instagram, na rede social, sabe, de autoajuda, na verdade você que tá pedindo ajuda, né? Quando você quer passar essa frase, é você que tá na merda, né? Inclusive você fazendo isso, você passa a ideia de que não está na merda. Isso, você fala, tô muito bem, Também tô pra te dizer que ajudando. vai dar. Mas Cara, essa tá bem, pessoa não precisa precisa falar muito que- ser acolhida. Então, mas por exemplo, esse negócio de autoajuda, eu fiquei pensando cá com os meus botões outro dia. Eu fiquei pensando sobre isso em casa. Porque eu falei, pô, quando você começa a ler, não tô falando ler de ser o fodão, de ser um professor. Você começa a ler, você começa a ficar curioso, você começa a ler, sei lá, o Aristóteles, que fala da felicidade, você começa a ler o Platão, Sócrates e tal. Você começa a ler aquilo, você fala, meu, isso aqui é meio uma autoajuda. Só que é uma autoajuda diferente, porque a autoajuda hoje em dia é um cara que chega pra você, ele fala a experiência dele. Coaching. Né? Ele fala, olha, é isso. Tem muito coaching. hoje é o que mais tem um coaching. sujeito que chega... Picareta, Um né? caga-regra. Então, eu não sei grande o que é. picareta. Ele tinha algumas dúvidas e ele dividia essas dúvidas com você. E falava, tal, e você começa a pensar sobre a vida, né? Sobre essas coisas. E hoje em dia a autoajuda é fulano de tal faz um livro sobre, sei lá, algo que ele conseguiu superar um jogador de futebol e não sei o quê. É a experiência individual dele. Então não adianta nada pro afegão médio, né? Eu acho que ele expulsa o afegão médio, assim, primeiro porque ele faz uma fórmula, né? O cara que faz autoajuda, eu quero dizer. Ele faz uma fórmula, acho que a grande diferença, Emílio, entre o que é, por exemplo, a preocupação com a felicidade do Aristóteles, ou a ideia de que uma vida analisada é melhor no Sócrates, que eu falo no começo do livro, né? Ou a ideia do Platão de que uma sociedade politicamente organizada deixa todo mundo mais feliz, para dar 3 ideias. Acho que a diferença é de que tanto Sócrates quanto Platão quanto Aristóteles, eles não simplificam os problemas, certo? Eles lidam com o que a gente chama em filosofia de dimensões negativas. Eles não fazem as coisas parecerem 10 passos. Essa é a diferença. Porque a tal da felicidade, que ao longo da filosofia teve várias definições, por exemplo, se você acredita em vida após a morte, é uma noção de felicidade. Claro. Tem o depois. Sim. Tem uma Se segunda você chance. não acredita, é tipo agora. Não enrola porque vai acabar. É uma né? previdência. Então você tem várias formas ao longo da história da filosofia de pensar a felicidade. Nenhuma delas simplifica dizendo que para ser feliz você tem que follow your heart, por exemplo. Isso. Siga seu coração. Siga o coração é uma versão simplificada da ideia romântica de que se você não integrar as emoções, você nunca vai conseguir viver direito. Essa é a ideia. Mas se você seguir o coração, você pode se ferrar feio pra cacete. O mundo tá cheio de pessoas que se ferram porque seguem o coração. Na verdade, seguir o coração, seguir o desejo, pode levar você pro buraco. Sim. Então, acho que essa é a diferença, assim. A filosofia, muitos filósofos, não todos, se preocupam com a tal da felicidade, como é que é ter uma vida menos violenta, menos infeliz. A autoajuda, ela faz um pacote simplificado, empobrecido, que pressupõe a ideia de que você trata o leitor como uma pessoa que deve ser abaixo do afegão médio.
Entendi. Você fala desses 10 passos, então né, a você serem acha, seguidos. então eu preciso fazer um break Interessante. agora. Você acha que, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo, né? Que as pessoas... Tava conversando com o Edgar, ele falou, Emílio, tá todo mundo muito louco hoje em dia, tá todo mundo estressado. Você acha que é porque as pessoas elas querem uma resposta imediata? O imediatismo tem que ser agora, se eu fizer isso, é meio Twitter, 14 caracteres, lá 140 Real caracteres. time. Eu preciso de uma coisa assim, eu não quero me aprofundar em nada, eu quero resposta para tudo, para ser feliz. É Yahoo. Então, eu sempre conto que quando eu escrevi o Guia Politicamente Incorreto, um sujeito encontrou comigo e falou assim, posso fazer uma crítica? E assim, ninguém normal gosta de crítica, né? Quem diz que gosta de crítica é mentiroso, Sim. né? Mas eu falei, pode, claro, é construtiva. Aí ele falou assim... Fala, então, filha é a da pior de puta. todas. Então, assim, Gratiluz. mas ele falou uma coisa que eu passei a levar em conta. Ele falou assim, o raio da crítica foi construtivo, do ponto de vista que ele queria passar. Ele falou, olha, eu adorei seu livro, mas não deu para ler inteiro num voo São Paulo-Nova York. Eu tive que ler na ida e na volta. Isso ficou sempre na minha cabeça. Esse dá para ler. Esse dá. Esse dá pra ler no metrô. Esse Dá numa dá. bela. Esse dá. Né? Ler no Até- metrô. Tabaquara, Jabaquara, Curuvi. dá. Eu vou fazer um break rapidinho, já a gente volta hoje. O Pondé tá aqui no pano, Luiz Felipe Pondé tá com um livro aqui novo, já saiu agora, já vai no submarino, ó. Filosofia do Cotidiano é aquele livro que você lê rapidinho, ó. Show de bola. Daqui em Nova York. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta. Filosofia do Cotidiano. E se quiser, tem lá vários livros dele, sempre assim, uma Muito leitura gostosa e bacana. A gente volta já. Luiz Felipe Pondé aqui na PAN. Nós vai ali e volta. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje uma presença ilustre, encantadora nesse programa. Está aqui Luiz Felipe Pondé, está aqui lançando mais um livro. O Pondé chama-se Filosofia do Cotidiano, que você pode comprar agora. Um pequeno tratado sobre questões menores. Mas, segundo a Paulinha, que já leu, ela fala, Emílio, é muito profundo. É profundo. Sim, falou. Ela falou, as perguntas são simples, mas ele é muito profundo. Minha querida Giovana, Filósofo. você que é bebezinha, você que está na flor da idade, está arrebentando, cheia de feromônios, está, né, colágeno em alta, Opa. você canhotinha, querendo um Total. mundo melhor, você achando que a humanidade é perfeita, que você vai mudar o mundo. Qual é a sua pergunta? Eu queria fazer uma pergunta que eu vi na internet que você tem alguns vídeos falando sobre relacionamento aberto, poliamor e tal, e você se posiciona contra essa ideologia. E Poliamor, você falou, é isso? Poliamor. E aí, eu vi que tem aqui um capítulo que fala de sexo no meio do expediente. E aí você fala sobre... Escrevi isso? Escreveu. Eu Escreveu, eu também li. E aí, Tava com a cabeça. você fala sobre como existe essa tentação. Ah, sim. Meio do Sobre, expediente. sobre como se relacionar com pessoas do seu trabalho, do seu convívio, às vezes é mais excitante, etc. E aí, o que eu fiquei pensando é... Como lida com essa situação? Porque aí o cara vai trair, porque você fala, o cara vai, viaja, e aí tá ali com a secretária, com a, sei lá, colega de sala, e aí é muito fácil de acontecer uma fera, alguma coisa. Como é que você lida com essa situação? Porque traição, teoricamente, não é legal. Mas você também é contra... Quem disse que não é legal? Não é é legal. contra as porque é uma mentira, é um negócio... Quebra um que- acordo. Você quebra uma Mas se ninguém fidelidade ali com ficar a sua sabendo- parceira. Então, Se ninguém ficar sabendo, é ótimo. Só que você também acha que relacionamento aberto não é o caminho. E aí? então, eu sei. Agora já lembrei o universo. Cavou lá do Eu fundo. esqueço muito rápido que eu escrevo, entendeu? É Isso é um fato. perigo. É quase Anda, Henrique. psicografia. Isso é um perigo. Olha, é o seguinte, não tem caminho. Se você cair na traição, por amor, por desejo, trai e depois arque com as consequências. Mas O acha que eu que é de critico boa? no poliamor, não acho que é de boa. Eu acho que acontece. Aí a gente volta ao que a gente falava antes. Uma das coisas que eu mais critico no mundo que a gente vive hoje é que, assim, todo mundo quer fazer tudo e quer que todo mundo ache lindo. Isso. Entendeu? Então, assim, é que eu sou contra o poliamor, no sentido de que eu acho que o poliamor é um discurso bonitinho para comer muita gente. Às E vezes deixar é a mesmo. pessoa do seu lado lá, olha, eu já vi entrevistas em documentários, seja de casais héteros ou de casais homos, em que a situação é sempre alguém que é muito solto, muito soltinho, e o outro é mais travadinho ou travadinha, ou seja como for. E o que eu acho o problema... Primeiro que o nome é um requentar de relação aberta.
Apesar de que eu vi uma vez uma entrevista em que o sujeito parecia escolástica medieval, assim. O caso 1, amor não sei o quê, tudo muito diferente. Ah, se é só beijo, ou se é só abraço, ou se é só afeto. Eu tenho a impressão que, assim, o discurso do poliamor é uma desculpa para o que sempre aconteceu. Os seres humanos são meio insatisfeitos. Com o passar do tempo, os desejos não são mais como eram. Quando eu falo do sexo no meio do expediente, é que você teve com o aumento da presença da mulher no meio do trabalho, isso aumentou a infidelidade. Por quê? Porque agora os homens convivem com mulheres o tempo inteiro no trabalho e às vezes você está resolvendo coisa junto, está viajando, está envolvido com alguma coisa, faz, e o trabalho é facilmente erotizável, é isso que eu estou dizendo. O que eu critico é tentar dizer assim, não tem saída para isso, entendeu, Giovana? O que eu acho é assim, acontece com algumas pessoas, pode dar certo, pode ser sofrido, vai fazer um monte de gente sofrer, e é isso que é. O que eu critico é a tentativa de dizer que isso pode virar Disneylândia. Poliamor, pra mim, é conversa de Disneylândia. Olha, eu gosto de comer todo mundo, pegar todo mundo, mas não fique magoado comigo, não, porque sou assim mesmo, não fique chateada, porque é tudo lindo. Eu acho pra frente. Mas você acha que acho uma furada. Que no final alguém vai sofrer com essa história. Sempre. Se tiver amor ou afeto, alguém vai sofrer. E o que você quer dizer com a miséria masculina? Então, você grifou aí. O que é que você grifou aí? Miséria. É o cara que não te paga nada, velho. Eu quero saber o que você quer dizer. Não paga nenhum lanche. Que paga um doce e chora depois. O cara que não tem um cartão black pro seu filho. Não, porque eu vi que você grifou, né? Eu fui grifando, não, eu mas vi que ela estava interessada nesse capítulo. Eu quero saber o que Tem muito isso na vida da Marina. Também tem se interessando por pobre, né? Não, eu anotei aqui a miséria do empoderamento feminino também, que... Então, eu ia dizer que tem um conjunto de misérias no livro, né? Sim. Tem um conjunto de temas que relacionam a miséria. A miséria masculina, especificamente, é o fato de que os homens hoje estão mais perdidos que seguem tiroteio, né? Principalmente os mais jovens, morrem de medo, tem vergonha, às vezes não sabe como se colocar, tem muito medo, tudo vão achar que ele é machista ou que ele é autoritário, entende? Quer dizer, e me parece que houve um certo desencaixe de hábitos e costumes que existiam. E veja, pense sempre, eu falo essas coisas, eu não estou preocupado a defender uma postura, entendeu? Eu, na verdade, não tenho causa nenhuma. Uma vez... eu escrevi uma coluna na Folha que dizia isso, foi das que eu mais apanhei. Porque eu falei, olha, eu não tenho causa nenhuma, não estou escrevendo para deixar ninguém feliz, não estou preocupado em fazer com que nada dê excepcionalmente certo, eu estou tentando fazer um diagnóstico. Então a miséria masculina é o homem perdido, não sabe qual é seu papel, o seu papel sempre é autoritário, machista, uns moleque agora que não sabe nem como abordar uma mulher, não sabe como falar com a mulher, porque se falar já é assédio, já não sei o quê. Você tem como você sempre teve um bando de babacas entre todo mundo que estudou em escola, já tinha aquele conjunto de babacas da classe. Os babacas com o tempo eram ultrapassados por quem não era babaca, porque os babacas ficavam lá sendo babaca para sempre, entendeu? E a miséria masculina hoje é isso que eu quero dizer. O homem, ele é inseguro, ele não sabe que atitude ele deve tomar, ele não sabe até onde ele deve ir, então às vezes o cara quer ser mais feminista do que as feministas, entendeu? Olha, eu tenho uma teoria. Qual? Eu tenho uma teoria. Eu acho que a natureza sempre vence. Se você... Como assim a natureza? A natureza, ela não mente. Seleção natural. Isso. Darwin. Isso, Darwin. O Darwin, ele é um filósofo, ele tem a teoria dele, ele tá entre os caras, mas nunca foi filósofo. Ele era botânico e tal, não sei o quê. E ele fala o seguinte, cara, não tem jeito, você tem que olhar o terreno, o terreno que você pisa, você tem que avaliar aquele terreno e andar conforme é o negócio. Como a banda é o Waze do inferno. O Waze do inferno é que faz a gente... O caminho já é assim. Claro. Esse negócio, por exemplo, você pega na Bíblia antiga, na velha, do Deus bravo, você não podia pensar em outra mulher que você era... Tá na tábua, porra. Tá na tábua. Você não pode pensar em outra mulher. Não cobiçar a mulher do próximo. Você não pode pensar. Olha só, se você pensar... Se você der uma descascada, ferrou. O que você vai fazer? Você vai dando... Contra o seu instinto. Uma coxambrada. É isso aí. Mas se a gente pensar nessa coisa da natureza que você falou, Emílio, assim, em relação ao que você perguntava, assim, aí a miséria está justamente no fato de que acho que a gente está tentando
projetar muita idealização nos relacionamentos e nos jovens, e esses jovens acabam ficando sem saber o que eles têm que fazer, entendeu? Então, no final das contas, imagina, outro dia uma aluna psicóloga que fez doutorado e tal, contava para mim que no consultório dela tem uns moleques de 16 anos que chega no consultório, 17 anos, em pânico, porque tem uma menina na classe querendo que ele transe com ela, querendo que ele dê uns beijos. E o cara vai na psicóloga e fala isso. Eu lembro, quando eu tinha 16 anos, se tinha uma menina na classe querendo me beijar, eu entrava na igreja, rezava, agradecia a Deus. Namastê, gratidão. Chegava à conclusão que Deus existe, que a vida tem sentido, né? Só as preces foram... Agora os caras ficam, não, ela fica me mandando mensagem, ou então o cara transou a primeira vez, aí vai na psicóloga e fala, não sei o que fazer, é muita pressão. Como assim muita pressão? A gente transou, ela quer transar de novo? Antes a gente voltava na igreja, agradecia de novo a Deus. Hoje os caras têm medo. É verdade. Então, Isso mas Esse que entra no capítulo da miséria do empoderamento feminino, não? Porque eu vi que você falou que não sei se tem a ver, porque ainda não li esse capítulo. Você falou uma vez que as feministas são chatinhas, né? E que gerou as isso feministas? aí? Feministas são chatinhas. A carinha Você dela. já teve conflito, Fechou né, o olho com as do outro, feministas? papai. As feministas são as únicas que têm motivo de brigar comigo, porque as únicas que eu provoquei. Você já provocou na minha mesmo. vida. Os outros grupos eu nunca provoquei. Mas você continua achando que são chatinhas? Não, sim, feministas, quando eu digo que são chatinhas, são as feministas, vou usar uma expressão que já usei muito na Folha, quando o feminismo quer entrar embaixo do lençol. Como Entende? assim? Entrar embaixo do lençol, entrar na vida íntima, isso aí. Em vez de Entrar na lutar vida pelas íntima, causas, né? Que assim, é o que, assim, eu acho que na linguagem atual, eu diria que assim, me parece que o feminismo liberal, falando politicamente, que é o feminismo que entende igualdade de oportunidades, igualdade perante a lei, eu acho que isso é absolutamente parte do acordo. Claro. Entendeu? Que vem já da filosofia liberal inglesa do começo do XIX, que é quem inventou o movimento sufragista, né? Um cara chamado John Stuart Mill. Agora, o que eu acho que não tem especificamente a ver com o capítulo, isso que você está perguntando, o capítulo é um passo adiante disso. Quando eu digo que as feministas são chatinhas, é que às vezes as feministas, ao entrarem na intimidade, desarticulam a forma como os homens e as mulheres se veem. Certo? Aí, especificamente, a miséria do empoderamento feminino, eu falo mais de questões como solidão, certo? Ansiedade, por conta... Quando você empodera alguém, a pessoa fica mais só, tem mais ansiedade, tem mais angústia. Eu não estou dizendo que você tem que voltar para trás, como algumas feministas acham, chatas acham que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que vou usar uma expressão psicológica, há que se integrar essa miséria. Quando se pensa em empoderamento. Mas integrar no sentido de fazer lançaram parte. até a hashtag lá, eu bebo sozinha, um negócio assim, é sobre isso. Mulher fala assim, eu bebo sozinha. Eu me no bar. basto. Eu comigo mesma. Isso é chato. Isso é empoderamento ou ela é só chata mesmo? Não, eu entendo que no contexto de achar que uma mulher não pode beber sozinha no bar, o que ela quer dizer com isso é que eu posso beber sozinha no bar, não encha meu saco. Não vem me chavecar. Não vem me encher o saco. Sim. Agora, o que eu acredito que se tornou mais complexo são os códigos. Como que você identifica as coisas. E a minha crítica é que essa discussão não aparece. Essa é a minha crítica. Entendi. Porque os códigos ficaram mais complicados. Então o que aparece é unicamente como se você não pudesse nunca mais dirigir a palavra a uma mulher. É claro que os idiotas, grossos, assediadores estão fora dessa nossa discussão aqui, claro. né? Mas quando você fala eu posso beber sozinha no bar, é claro que pode beber sozinha no bar. Sim. E é claro que deve ser um saco quando você tá, assim como pode acontecer com homens. Você tá sozinho no lugar e chega uma mulher e começa a te encher o saco. Isso acontece hoje. Então, pagar uma conta da net. Se for gostosa é legal. O problema é quando não é uma gata. Se vier uma gatona falar com a gente, é um prazer, mas nunca é. Quem vem falar com a gente sempre tem a beleza inferior. Ela sempre tem uma beleza porque a beleza basta a si mesma. Sim. As pessoas feias são mais esforçadas. Você tem que ir atrás da beleza. Ela não vem atrás. Não é verdade? A beleza... Só se for um milagre. Isso. Sim. A beleza é um patrimônio a ser conquistado. Você não precisa se esforçar quem tem a beleza. Tem por si só. Você é um patrimônio. Sim. Meu nome é Giovana
Giovana e eu tenho beleza de patrimônio acumulado. É isso aí. É isso aí. Agora o vinheteiro não. Não, o vinheteiro quer que as gatas cheguem nele, né? Tem que ser agradável. Mas, Pondé, eu queria tocar no assunto que você falou ali do lance do feminismo. Ela é feministíssima. Sovaco azul. E eu vi... É chatinha. Sovaco marrom? É, marronzíssimo. Sovaco marrom? Passou limão essa semana, só que a gente falou. Tem que ter o sovaco marrom. Tem que ter Não, os pelos. É porque Senão não vale. é o equilíbrio, a sensatez. Pondé, o negócio que você falou dos caras serem frouxos e terem medo, às vezes, de abordar a mulher porque acha que vai ser assédio, sei lá o quê, eu discordo. Eu acho que o que faz os caras serem, teoricamente, frouxos hoje em dia é muito mais a forma como eles são tratados, não só homem, mulher também, como é tratado igual uma criança. Às vezes tem cara de 40 anos que mora com os pais, não tem um emprego estabelecido. Tá vendo, vinheteiro? Não é vinheteiro. Faz videozinho pro YouTube tocando piano. E aí, eu acho que isso acaba gerando uma geração que é muito menos independente, muito mais infantil, muito mais imbecilizada. Você dá match no Tinder e aí você sai com a menina. Porra, você não tem nem que chegar, trocar uma ideia, sabe? É tudo mais facilitado. E aí, eu acho que às vezes os caras acabam ficando meio... Mas você tá rotulando Eu os acho que homens as duas vivem... coisas... Não tô. Peraí, deixa eu... Professor. Giovanni, eu acho que são duas coisas. Uma coisa não exclui a outra. Eu não tenho nenhuma dúvida. Aliás, minha coluna hoje na Folha é exatamente sobre isso que você falou. Que é uma pesquisa, um livro publicado no ano passado nos Estados Unidos por um psicólogo cognitivista e um social, falando disso que você chamou de jovens mimados pelos pais. Eles usam até a expressão pais helicópteros, né? Eu acho que isso também faz parte, tanto dos meninos quanto das meninas. Mas a insegurança dos homens com relação aos papéis que eles têm e o medo, por exemplo, de que como ele aborda, se a mulher tem mais sucesso do que ele, então ele fica com medo, eu acho que faz parte também. E eu escuto muito homem falando isso. E, assim, e muita mulher reclamando que os caras não têm nem pegada nem atitude, não tem coragem de abordar, não tem coragem de falar. Eu acho que são dois fenômenos que acontecem em paralelo. Um não exclui o outro, do meu ponto de vista. Então, mas é a frouxidão. É, o vinheteiro tá Mas bravo. essa frouxidão... Qual frouxidão? Não, a frouxidão. Por exemplo, eu fui tratado como um preá. Preazinho nasce, se engorda, engordou, beleza. Mas eles dizem, não, tem uma teoria. Não, preá, como é que era Rato sem rabo. Antigamente o cara tinha o filho, engordou, beleza, Pronto. tchau, vai. Já vai pra frente. Tinha Vai muito pra rua, filho, é. muito filho, tá, não sei o quê. Aí nós tivemos, eles dizem, eu li isso aí também, fiquei pensando pra caramba, mas não cheguei a conclusão nenhuma, graças a Deus. Eles falam que essa geração nossa, que são pais desses filhos de vocês, os mais velhinhos, os tiozão, que foi a primeira geração que realmente teve infância. Porque os nossos pais, que são os avós deles, não tiveram infância. Não tinha nem brinquedo. É. Então a gente já teve um Autorama, um Forte Apache. Uma pipa. Não era pipa, era uma coisinha mais, Pião. não sei o quê. Então, nossos pais, né? Porque o mundo ficou um pouco melhor depois da Segunda Guerra e tal, teve mais acesso. Então a gente teve uma infância. E a gente está querendo dar uma infância melhorada para os nossos filhos. É exatamente isso. E aí a gente tá no meio desse... É exatamente isso. Quer dizer, você não tinha... Emílio, você não tinha nem conceito de adolescente. Isso. Nem existia essa noção. Vamos dizer. Não existia a menina criança e adulto, menstruou. né? Criança era um a mini menina adulto, menstruou. Usava, né? Ela menstruou 13, 12, 14, virou mulher. Adulto. É. Já podia E o cara tava ali por perto, né? Verdade. Então, assim, a concepção de jovem é a concepção histórica nesse sentido. Eu não quero dizer que ela é falsa, eu quero dizer que ela é histórica. Ao dizer que ela é histórica, significa dizer que ela depende de certas variáveis materiais que constroem o mundo. Você citou Autorama, certo? É uma variável material que significa custo. Antes, que são chamados, quando você fala da geração silenciosa, como os americanos falam, antes do Baby Boomers, não tinha infância, porque inclusive você já começava trabalhando. Você tinha que correr atrás do prejuízo. E as meninas ficavam grávidas muito cedo. Então não há dúvida, isso que eu chamo de riqueza instalada, não há dúvida que a riqueza, à medida que ela foi se instalando, ela foi produzindo
a ideia de que a juventude é cada vez mais extensa. Não só se inventou o jovem, como se inventou a ideia de que cada vez isso dura mais tempo. A preparação dura mais tempo. Então, hoje, que era a conclusão desse livro, Mimando a Mente Americana, numa tradução direta para o português, a conclusão é de que, assim, os jovens que entram nas universidades dos Estados Unidos hoje têm o amadurecimento de jovens que entravam no high school. Está ficando mais infantil. Essa infantilidade produz muita insegurança, produz muita dificuldade de enfrentar e só vai provavelmente piorar. Só vai piorar. Piora. Eu acho que vai piorar. Agora isso é culpa Eu posso fazer um break, por favor? Eu preciso fazer um break rapidinho. bom. Deixa eu Uma até... consulta, né? É espetacular. É consulta. Pondé sempre dá show. Pondé sempre dá show, tá lá no Jornal da O vinheteiro Cultura. tá puto aqui. Café filosófico. Quem tá puto? O vinheteiro, porque a tá- Giovana citou Quem ele, tá só não puto, falou o nome. Piado no carpete, empina pipa no prédio. Obrigado, Só Aquino. canguru. Não, é só um break. Depois você faz. A próxima é sua. Aê. Daqui a pouquinho a gente Boa. volta. Continue mandando perguntas. Se você tiver pergunta também, o livro tá aqui na minha mão, ó. É muito bacana, Filosofia do Cotidiano, Luiz Felipe Pondé, um pequeno tratado sobre questões menores. Aqui tem um monte de perguntas aí simples e com uma reflexão aí pra você parar e pensar um pouquinho. Daqui a pouquinho a gente volta. Remove a minha pedra, me faz. Muito bem, meus amores, hoje presença ilustre nesse programa, Luiz Felipe Pondé tá aqui, a Filosofia do Cotidiano, um pequeno tratado sobre questões menores, editora Contexto já está à venda, você pode comprar online agora, tem Sará, não tem mais muita livraria real. Física. Tem aqui Tem, aqui na Paulista. Martins Fontes, É. tem a Cultura ainda, tem a Tem, Cultura livraria ainda, né? Cultura. Finac foi pro vinagre, Há muito tempo. Finac foi pro vinagre. Eletrônicos caros. Esse tem mais um. livro tem digital também ou só físico? Ele é que sabe. Tem Tem não. digital. Não, mas livrinho bom é esse. É, o bom é pegar na mão. Ó, Luiz Felipe Livro Pondé, da Vila, é. filosofia. Sentir o cheiro. O livrinho é bom. Minha avó dizia o seguinte, fala, meu neto, Cheire um livro. sempre tem um livrinho. Com um livro, se você tiver um livrinho bom, você nunca tá sozinho. E é verdade, verdade, né? Você é. tem um livrinho, É verdade. né? Haja visto presidiário. Que sempre tem um bom Presidiário livro. sempre tem uma Bíblia. Já li mais de 80 livros. Mas Porque a Bíblia é um Não livro tem o que que fazer, serve a quem né? está desesperado. Exatamente, exatamente. Quem o tá livro... desesperado é o vinheteiro. ó. Grande É, livro. o vinheteiro Mas solta acho o que não capítulo. pela bem. Bíblia. Vamos né? fazer uma A pergunta. impressão Pergunta que é do outra vinheteiro. coisa. Fala, Depois na Bíblia. sequência tem uma. É vinheteiro? Vinheteiro. Manda a vinheta. É com V? Vê. Tá. Eu acredito que a beleza é inversamente proporcional à sabedoria e inteligência de uma pessoa. Por exemplo, a Giovana é linda, todos nós aqui adoraríamos passar pimenta nela, porém nós não temos vontade de ouvir o que ela tem a dizer. Ô, Não dá vinheteiro, vontade. que bom que os Deixa dois ele têm falar. Acho que ela vai ter que te responder, vinheteiro, desse jeito. Não Mas, eu. então, Não, mas ele tem É só uma certeza que tese, todas as mulheres pô. querem Pera aí, ficar com papai, ele, deixa ele entende? falar. Ele é que não quer. eu eu queria saber se estatisticamente isso é verdade. A pessoa bonita, estatisticamente ela vai ser mais burra do que a pessoa. Porque a pessoa já foi bonita, feita uma pesquisa ela tem sobre mais estudos. oportunidades, né, na vida, ela recebe mais favores. A pessoa bonita, tanto o homem quanto a mulher. O que você acha disso, da beleza? O vinheteiro era pra ser o Pasquale, né, vinheteiro? Olha, começando pelo fim... Não, eu não acho. Você não acha? A minha experiência não mostra isso, de que... e veja, eu dou aula há 23, 24 anos já, em graduação, e a minha experiência não mostra isso, de que, por exemplo, você se referia às alunas lindas da FAAP, que é um lugar onde tem um maior número de meninas por metro quadrado juntas no mesmo lugar, e a experiência não mostra isso para mim. Acho que isso na verdade está associado à ideia de que se você é menos bonito ou menos bonita, você precisa se esforçar mais para conseguir a atenção dos outros, porque parece que as pessoas que são mais bonitas conseguem ter atenção mais fácil, como você mesmo disse, dos outros do que as que são menos bonitas. Daí a suspeita de que uma mulher bonita, por exemplo, é metida, certo? Que, como você falava no começo, não vem uma linda falar com a gente.
Porque linda é você que corre atrás dela e não ela atrás de você. Isso é uma sabedoria popular e tal. Agora, tem pesquisa no Canadá, eu lembro de uma especificamente publicada num livro chamado, em inglês é Beauty Pays, a beleza paga, né? Paga bem, tem que pôr em português para ganhar o sentido do inglês. Em que o estudo mostra que pessoas mais bonitas, compreendidas como simetria de rosto, determinado cabelo não muito louco, nem muito baixo, nem muito alto, nem muito gordo, nem muito magro, essas pessoas ganham mais, têm mais sucesso profissional, né? E não em profissões que têm a ver com beleza, em qualquer profissão. Então, assim, me parece que a ideia de que uma pessoa mais bonita seja menos inteligente é você misturar a ideia de que uma pessoa mais bonita não precisa ser tão simpática, porque você chega e presta atenção nela, mas não que ela não seja inteligente. Assim. A minha experiência não prova isso. Pode ser que de outros provem, mas a minha... Só pegando o gancho da FAP, é uma coisa que sempre me falaram, eu até conversei com você nos bastidores, isso eu achei muito interessante, que esse professor passou um legado para os alunos. Você falou para os alunos, olha, vocês são criados no carpete e precisam ir no chucheiro. Conversem com uma chucha. Fale mais sobre. Achei genial. Gênio. Eu vou muito no Natal conversar. Assim, sou judeu. Natal, sei como é que é. Eu vou lá e pego conselhos maravilhosos e dou professor conselhos. legal. Tem Natal. Não, de fato, não falei exatamente nesse português que você falou aí, né? Mas eu já falei várias vezes isso, assim, com os moleques, né? Essa coisa que você fala com os moleques. Então, inclusive, às vezes, para ajudar os moleques. Os moleques estão tão perdidos que você tem que lembrar para eles algumas coisas, assim, como é o caminho da roça, como é que funciona, porque os caras ficam perdidaços. Já falei, sim, a ideia de que, inclusive, assim, se você vai na história e eu quiser soar chique, eu vou dizer que no poema do Gilgamesh, ou Gilgamesh, há 2.800 anos atrás, um príncipe da Mesopotâmia foi educado por prostitutas, porque eram vistas como mulheres sábias. Que de fato são. Trocam muito mais experiência. Sabem muita coisa. Então, o que eu quero dizer pros moleques, às vezes, é que assim, olha, vocês estão muito bobinho aí, vocês ficam no mimimi geral aí, tem sabedorias. Isso é uma das coisas que eu acho mais problemática na nossa época. A gente acha que toda a sabedoria do mundo nasceu com iPhone. Perfeito. Isso é típico milênio. Né? Não que todo mundo que tem essa idade seja assim. Mas é típico, é achar que assim, o mundo até antes era a Revolução Francesa, depois passou para os anos 60, agora é antes dos anos 2000. Ninguém sabia nada, ninguém fazia nada, tudo era idiota, tudo era imbecil. E a gente deve lembrar que esses antepassados não legaram o mundo. Talvez a gente não legue mundo para ninguém. Talvez a gente acabe com o mundo. Talvez não, a começar que ninguém mais queira ter filho, seja educar ninguém, seja responsável por ninguém. Passar um bastão é importante. Qual é a sabedoria que você já aprendeu num chucheiro? Pondé. Que se você pagar isso no ar, que quando a garrafa seca, você vai ter que pagar. Lembre-se disso, Pondé. Daqui 500... Porque se ele recomenda, porque... Né? Daqui 500 anos, você acha que o legado, o cara fala lá, daqui 500 anos... O cara vai abrir e falar, pô, vamos ver o legado aí dessa turma de 2010. Vai ser o quê? Os gatinhos tocando piano? Ai, gente. Esses memes. O bumerangue do Instagram. Bumerangue do Instagram. E quando você escrever tese, vai ser sobre ressentimento, sabe? A Era do Ressentimento. Aliás, escrevi um livro com esse tema alguns anos atrás. Era do ressentimento, assim. Todo mundo ressentido. O que você acha que virou isso, esse ressentimento? O que você acha que aconteceu É que é difícil a gente falar, porque a gente está vivendo isso, né? A gente só pode levantar a hipótese. Eu tenho a impressão que está ligado bastante ao que você tinha falado algum tempo atrás, Emílio, quando você estava falando que não tinha infância. Quando você falou da diferença e tal, de gerações que não chegou a ter infância, acho que nós temos um sistema de vida em que o tempo inteiro você tem que se superar. O tempo inteiro você tem que conseguir mais. Tem que chegar mais lá, tem que ser melhor. E, evidentemente, você vai estar exposto o tempo inteiro com pessoas que são melhores que você. Isso é uma humilhação contínua. E como a gente não está mais cultivado no sentido de que você é cozido, sabe isso que eu quero dizer como cozido numa coisa? Como a gente não está mais cultivado no sentido de perceber, por exemplo, que nós temos essas dimensões sombrias, tipo tem inveja, né? Tem que matar aquele desgraçado que é melhor que eu, sei lá.
que pega a mulher melhor que eu, que é mais inteligente, sei lá, alguma coisa assim. Como a gente não... Todo mundo é lindo, todo mundo é maravilhoso, todo mundo só tem bons sentimentos, todo mundo é legal, todo mundo usa canudo de metal. Canudo de metal. Não, papel agora. De papel. Então, assim, o resultado é que essa dimensão sombria, ela fica embaixo. E a gente vive no mundo em que você tá o tempo inteiro sendo jogado na sua cara. Uma hora você vai se ferrar, uma hora você vai perder, alguém vai passar na sua frente, você vai ser eliminado. E aí você fica ressentido, porque o ressentimento é aquele tipo de sentimento que você acha que não dão atenção pra você suficiente, o universo não te ama. Que coisa mais idiota do que dizer que o universo conspira a seu favor? É a tentativa de dizer que o universo é um monte de pedra. Vai na praia, fala com uma pedra, vê se ela te responde. Se ela te responder, é melhor você tomar remédio. Né? Então, assim, a ideia de que o universo conspira a seu favor é uma versão... Eu nunca entendi. Vocês não entendem isso? É uma versão empobrecida de não Deus. Não é. É o pensar, o sentir e o fazer. O que você pediu, o segredo, querido. A materialismo. É o segredo. Logicamente, eu sou um cara que... Olha, pensamento. o último livro que eu li relacionado a isso chama o que acontece quando você desacelera. E aí eu tenho um questionamento justamente do que você está falando agora. Quando você tem um fluxo de pensamento que falam todos, né, das religiões orientais, da espiritualidade que você tanto falou, é pra zerar o pensamento. Porém, você precisa entrar em contato com você mesmo. Você não acredita que você pode reprogramar os seus pensamentos? Não. Não é possível. Eu não acredito nisso. Muito menos que você consiga fazer isso em menos do que 59 anos isolado em algum lugar. Você ficar 59 anos isolado em algum lugar... Mas é um extremo. Talvez sim. Agora, se você praticar isso durante 45 minutos numa academia da Vila Madalena, não acredito mesmo. Não. Acho que é mentira. Então respira comigo agora. Deixa eu perguntar mentira uma coisa. Cara. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Pondé. Porque o que eles falam é o seguinte, o que você falou, eu entendi mais ou menos. Por exemplo, hoje em dia não tem mais onde o cara fazer sublimar. Por exemplo, quando você vai num jogo de futebol e você xinga o juiz de viado e não sei o quê, você tá colocando a sua, sei lá, a sua raiva num determinado... Você está sublimando aquilo lá. Ou um jogo de videogame, uma coisa violenta, ou um filme, ou uma coisa... Você acha que cada vez o cara tá sublimando mesmo, ele não tem mais uma válvula de escape, ele não tem mais pra onde ir, ele tem que sempre parecer o mais legal do mundo e isso acaba prejudicando ele mesmo. Então, vou te contar, hoje eu estava conversando uma coisa com minha mulher é psicanalista, e a gente estava falando uma coisa no café da manhã, por conta de um texto lá e tal, e ela falava assim, não, olha, agora você tem pais que pegam uma criança de 2 anos e já fica falando para ele, divida o brinquedinho, quer dizer, a criança já tem que ser boazinha da hora que nasce, entendeu? A questão, quer dizer, pressão. Você, quando é criança, você às vezes tem vontade de bater no seu colega, de xingar ele, isso faz parte do jogo. Entende? É isso aí, quer dizer, faz parte do jogo você aprender a lidar com os instintos que vão e voltam, e hoje ninguém quer ter nada sombrio, é isso que eu dizia. Todo mundo quer ser legal. Quer dizer, não é que você tem tesão fora do casamento ou do relacionamento e você se enlouquece, fica com a pessoa, não, é que você é poliamorista, é que você é uma pessoa aberta, que você não é, como diz, você não quer ninguém pra você, você acha que todo mundo é de todo mundo, quer dizer, que é um papo requentado dos anos 60, né? Que eu já ouvia os mais velhos anos 60 falarem. Então, assim, o que eu penso é que essa obrigação de que você não pode ter nada sombrio em você, e as crianças já têm que ser legal desde cedo, o tempo inteiro elas já têm que estar preocupadas com baleias, né? Quando tem 3 anos são preocupadas com baleias, o resultado é que elas vão ficando sem nenhum... elas não têm nenhum hábito de relacionamento com a realidade. Então, mas isso é o politicamente correto? Esse é o politicamente correto no sentido profundo, né? Sim, é. É o no sentido para além só de frases. Você não expressa suas emoções mais. Você não tem lugar para ambivalência nenhuma. E é difícil mesmo. Porque você ficar xingando uma pessoa é desagradável. Então, é por isso que eu falava. Quer dizer, à medida que a gente vai tentando transformar o mundo numa espécie assim de videogame onde todo mundo ganha no final, né? Fica desse jeito. Mas Pondé, não é necessário que nem xingar uma pessoa. O bullying, ele não é necessário. Claro que ele não torna É. a criança Lógico que é, meu. mais forte. Por exemplo, Bullying não uma é coisa bom. que eu acho Lógico que é bom. bizarra é o negócio do Fábio Assunção lá, que ele usa entorpecentes e substâncias ilícitas e sai fazendo um monte de Arruaça. algazarra. No E extra. aí vem os artistas da Globo falando assim: olha, não pode zoar
porque isso é uma doença. Pô, mas a turma tá... E quem dessas pessoas estavam lá do lado dele também, tipo, pra Os artistas mesmo que o bullying, ofereceram. Não, eu acho que caso, o bullying fortalece com ele. O bullying não vale a pena você fazer para a pessoa Não tomar vale. jeito? Não, claro que não. Não, pra tomar jeito. É que você tem Se que você não acha que o bullying tem um Ele meio muda. termo do bullying, não fortalece alguma Se coisa? você receber um bullying assim, Não você... ter bullying A também criança esconde se esse lado expressa, sombrio pô. Você também. tem que inventar um bullying politicamente Isso, correto. um bullying até... Então, primeiro eu acho que Você não é gorda, tá Bullying do acima do bem. peso aqui. na medida em que você teve a emergência das mídias sociais, voltando ao caso que você falava do ator lá, né? Sim. Sim. O Assunção, não é isso? Sim, sim. Na medida que você tem a emergência das mídias sociais, a humanidade fica mais exposta. Inclusive, se mente mais hoje do que se mentia antes. Muito mais. Porque você mente das mídias sociais o tempo todo. Né? Quem usa a mídia social continuamente querendo projetar a imagem de que está super bem, super feliz, mente muito. Então acho que isso acaba produzindo... A gente sempre soube em filosofia que a hipocrisia é a substância da moral pública. Quem não quer mentir sabe disso. A hipocrisia é a substância da moral pública. Hoje você tem que ser muito mais hipócrita o tempo todo, porque você está exposto o tempo inteiro. Então, com relação ao bullying, ninguém pode dizer que o bullying é necessário ou que o bullying faz bem. O que a gente pode reconhecer é que os atritos existentes na sala de aula, entre jovens e entre crianças, sempre fez parte da constituição e da formação do amadurecimento. O problema é a frase. Você não pode defender o bullying como alguma coisa necessária. Porque defender o bullying como uma coisa necessária é defender violência, sacanagem, humilhação. Não se pode defender isso. É por isso que eu acho que um dos problemas da nossa época hoje é que é como se a gente tivesse que defender tudo o tempo inteiro. Outra coisa é reconhecer que existem atritos dentro de sala de aula, que alunos e alunas se brigam entre eles, que tiram sarro um do outro e que o professor, no meio disso, ele tem um papel de equilibrar essa situação, que não fique uma situação de plástico. Porque o oposto de defender o bullying é educar jovens de plástico. Sempre tem a menina que é mais bonita e as outras têm raiva dela. Sempre tem o cara que é mais bonito e o cara que se dá melhor com as meninas e os outros caras têm inveja dele. Sempre tem aquela pessoa que tira mais nota e se for menina vão espalhar que ela tira nota porque saiu com o professor. Sempre tem essas coisas. Então, não significa que você vai apoiar isso daí. Isso. Então, é o que eu defendo, é o Waze do Inferno. É um aplicativo. É um aplicativo que dá a noção. Por exemplo, a criança tem 7 anos, ele tem o Waze dele. O app, o Waze do Inferno. Aí ele entra, aí pessoas bacanas vão dirigir aquela criança. Fala, ó, realmente existe bullying, o ser humano não é legalzão. O professor ganha pouco, vai cagar pra você na sala de aula. Vai existir sempre um cara mais rico com você. Eu vou te dar aqui o caminho pra você entrar Se virar. Pra você se virar. A vida nada mais é o excesso de proteção. O problema é que quando você tenta também transformar as crianças todas em anjos, você destrói porque a criança não é anjo. Ninguém é anjo. É uma conta normalmente se acha que criança é anjo. São agressivos. Olha, Você acha que isso explode em algum momento? Você esconder esse lado sombrio eterno? Explode como explosão ou explode como gemido? Sabe aquela história que o mundo não vai acabar como explosão, mas sim com um gemidinho? Por isso que os caras estão meio loucos, né? Você vai enlouquecendo. Porque você hoje em dia tem, inclusive, muita mais depressão, muito mais jovem medicado. É claro que tem um mercado por detrás disso, que vai medicando, ganhando dinheiro, diagnosticando e tal. Mas, sem dúvida nenhuma, o número de jovens mais medicados e mais melancólicos hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, é um número óbvio. Então, alguma coisa de errado a gente está fazendo, né? E seguramente uma das coisas de errado que a gente está fazendo é tentando fazer crianças o tempo inteiro serem lindas, felizes e não terem nenhum atrito na vida. É isso aí. Eu amei isso aqui, meu. Felicidade, a tristeza está em baixa. A gente precisa também Precisa estar um pouco triste, né? Precisa valorizar, né? As pessoas estão numa frequência assim, tipo, né? Hashtag viva a tristeza. Viva tristeza sempre. Tristeza sempre. Ó, tá uma aqui, certa dose de banalidade na vida é índice de algum. Você sabe que eu sou seu fã. Muito legal o seu trabalho, que você leva a filosofia, leva pra gente realmente refletir, pensar. Um monte de gente aqui mandando perguntas. Mais uma vez vou indicar o livro do Pondé. Tá aqui, ó, Filosofia do Cotidiano, à venda
pra você aí já em todas as livrarias. Boa. E eu queria agradecer mais uma vez você vir aqui, que eu sei que você tem um monte de coisa pra fazer. E dar uma colher de chá aqui pro Prazer foi meu, é sempre bom vir aqui. Obrigado. Obrigado. Valeu. Muito bem, meus amores. Olha, é o seguinte, Jovem Pan, estamos aqui com a campanha a favor da reforma da Previdência. Diariamente você vê depoimentos aqui com pessoas falando sobre a reforma. Vamos ouvir agora um empresário e o ex-candidato a presidente, Rubens Recupero. Vamos ouvir, por favor, Cabidinho. Ela é fundamental hoje em dia, porque sem isso o Brasil não vai conseguir consertar as contas públicas e não vai voltar a crescer. Eu diria que tem a mesma importância que teve 25 anos atrás o nosso esforço para controlar a tendência a uma inflação que estava fugindo a qualquer tipo de controle. Naquela época do Plano Real, que este ano completa 25 anos, nós fizemos um esforço diário para ir à casa de cada um, de cada brasileira, de cada cidadão, procurando convencer as pessoas por que era necessário acreditar na necessidade de uma moeda sólida. E eu acho que está faltando, no caso da Previdência, um esforço similar. Veja bem, não se trata de propaganda paga. Eu não acredito de propaganda de marqueteiros. É necessário que alguém encarne essa causa com credibilidade, olho no olho, e consiga mostrar às pessoas por que nós precisamos corrigir os excessos da nossa Previdência. Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil. É isso aí, bichão. Muito bem, vamos embora? Vamos. Então nós vamos embora. Gostaram do programa hoje? Foi muito bacana, muito esclarecedor. É sempre um bom papo, né? Muito bacana. Gostoso, um bom papo. Faltou Cortella. É verdade. No próximo Cortella. Cortella? É verdade. Por favor, Cortella. Olha, lembrando que Rogério Morgado estará amanhã em Araucária e Curitiba na quarta-feira no Mercado Saua. Amanhã em Araraquara. Araucária. Araucária. Onde é Araucária? É, região metropolitana ali de Curitiba. Show com Rogério Morgado. Rogério Morgado. Amanhã, Araucária. E quarta-feira, Curitiba no Mercado Saua. Ele é charmoso. Ele é charmoso. Ele Na verdade, Você sabe que ele inventou esse sotaque. Ele não tem, né? Ele não tem. Eu vou inventar um pra mim. Eu inventei. Eu inventei esse sotaque. Assim como Platão falou para Sócrates. Sócrates falou para Platão. Eu como também. comida gelada, Não existe Emanuel esse. Quente. Não, é que nem o Henrique Cristo. Henrique Cristo. Henrique Sobel também. A gente podia bolar um sotaque. Eu queria. Dr. Fritz é um bom sotaque, né? Como é o Dr. Fritz? É um alemão, né? Ele tinha um sotaque também, não tinha? Operava as pessoas. Agora muda o sotaque. O João de Deus. O Igor Guimarães. Não, isso aqui, ele fala desse jeito. Ninguém fala assim. É que ele faz desse jeito. Ele não Cala a fala. boca, bandindinha. Aquele professor, o cara que veio lá, que brigou com o Coppola. Professor, eu estou muito Mas ele é gringo, pô. Tem 40 anos de Copacabana, joga futevôlei. O cara joga futevôlei com o Eric Johnson, Não, porra. ele é gringo. Não. Professor, você tem... Eu estou muito chateado com o que você falou, Caio. Inteiro também. Caio, você Caio. É uma falácia o que você... Indignado, Era uma falácia. Quando eu disse que eu sou repórter do CNN, eu mandei e-mails. Quando eu falei do repórter CNN. Quando vai pro intervalo, o cara fala normal, né? Mandei quantos e-mails pra você? Você assistiu o filme de Freddie Mercury? Assistiu o filme de Freddie Mercury, Caio? Caio Coppola? Caio Coppola? Ô pai, ele misturou isso sobre o Henrique Cristo. Muito bem. Fável. Eu vou embora. Olha, amanhã ao meio-dia aqui na PAN. Tudo de bom. Tchau, valeu. Opa, errei aqui. Vamos lá, aqui, ó. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!